Você provavelmente sabe que uma grande parcela da população brasileira possui ascendência portuguesa, já que o Brasil foi colonizado e influenciado pela coroa de Portugal por séculos. Mas, se eu te perguntasse de onde vieram os portugueses, você saberia responder? Na realidade, os portugueses são um povo de origem muito antiga, diverso e culturalmente rico. As influências genéticas na Península Ibérica remontam a milênios. E até hoje pesquisadores ainda buscam completar esse quebra-cabeça sobre sua origem. Compreender a história desse povo também significa entender a origem dos brasileiros, ou seja, a nossa própria história. Se ficou curioso e quer saber mais sobre de onde vieram os portugueses, continue assistindo a este vídeo, pois esse é exatamente o tema que abordaremos hoje. Já deixa seu like e, sem mais demora, vamos ao conteúdo. No século IV a.C., os celtas, uma civilização indo-europeia oriunda da Europa Central e Ocidental, iniciaram sua expansão pelo continente, deixando um legado marcante. Eles chegaram à Península Ibérica e causaram uma significativa transformação cultural. Aproveitando rotas migratórias e comerciais já existentes, os celtas se estabeleceram sobretudo no noroeste da região, cobrindo territórios que hoje incluem a Galiza, Astúrias e partes de Portugal. Em contato com povos locais, como os tartécios e os íberos, eles absorveram e influenciaram diversos aspectos culturais. A chegada dos celtas trouxe novos idiomas, costumes e tecnologias para a península, promovendo avanços e diversificação cultural. Eles formaram uma sociedade organizada com estrutura tribal e líderes espirituais conhecidos como druidas. Ativos tanto na agricultura quanto na guerra, os celtas deixaram marcas em diversas áreas, como arte, arquitetura e tradições religiosas. Sua presença facilitou a interação com os íberos, resultando na formação dos celtiberos, uma fusão entre as tradições celtas e ibéricas. Avançando na linha do tempo, encontramos os lusitanos, um povo que habitava o oeste da Península Ibérica, correspondente ao atual território português e parte da Espanha. Considerados um grupo celta que se estabeleceu na região, os lusitanos ficaram conhecidos por sua bravura e espírito de resistência. Durante a conquista romana da península, travaram intensas batalhas contra os invasores. Apesar de terem sido eventualmente dominados, sua resistência ficou marcada na história, com líderes como Viriato se tornando símbolos de coragem e determinação. Ao entrarmos em uma era de grandes mudanças, nos deparamos com a invasão romana. Esse período foi caracterizado tanto por conflitos, quanto por um processo de assimilação cultural. A romanização não aconteceu de maneira simples e rápida, mas sim através de expansão, resistência local e eventual integração. Os romanos fundaram colônias, construíram estradas e incorporaram as comunidades nativas ao seu império, difundindo sua língua, leis e estrutura política. Os habitantes locais, como os lusitanos, ofereceram forte resistência. Mas, com o tempo, a miscigenação cultural se intensificou, o latim se espalhou e, com os casamentos mistos e a interação social, surgiu uma nova identidade: a cultura romano-ibérica. Vestígios desse período são visíveis até hoje em aspectos arquitetônicos, governamentais e culturais. A influência romana também impulsionou o progresso na agricultura, infraestrutura e economia. Mais adiante na história, houve a invasão moura em 711 d.C. Tropas muçulmanas vindas do norte da África, lideradas por Tariq ibn Ziyad, atravessaram o Estreito de Gibraltar e deram início à conquista da Península Ibérica. Os mouros trouxeram consigo avanços significativos em arquitetura, agricultura, ciência, matemática, medicina e filosofia. Durante quase 8 séculos, Al-Ándalus foi um centro de efervescência cultural e intelectual. A influência dos mouros também alterou a composição demográfica da região, promovendo a fusão entre árabes, berberes e povos ibéricos. Isso
resultou na criação de uma identidade ibero-muçulmana, refletida na língua, gastronomia, tradições e artes. Ao longo da história, outros povos como africanos, gregos, fenícios e visigodos também deixaram suas marcas, contribuindo para a rica diversidade cultural portuguesa. Dois grupos têm papel de destaque na formação do povo português: os judeus, sefarditas e os ciganos. Os ciganos chegaram a Portugal em 1462, vindos da Índia. Conhecidos por seu estilo de vida nômade, trouxeram uma forte tradição oral e influenciaram a música portuguesa, incluindo o fado. Também contribuíram para o artesanato e a culinária local. Já os judeus sefarditas, estabelecidos na península desde a Era Romana, prosperaram em diversos setores, mas enfrentaram perseguição na Inquisição de 1497, que os forçou à conversão ou ao exílio. Atualmente, a diversidade da população portuguesa se ampliou, impulsionada pela imigração de brasileiros e africanos. Desde os anos 1980, brasileiros formam uma das maiores comunidades estrangeiras em Portugal, agregando riqueza cultural através da música, culinária e alegria. A presença africana, intensificada após a descolonização na década de 1970, também trouxe novas influências à cultura portuguesa. Em escavações arqueológicas realizadas em Portugal, foram descobertos vestígios de aldeias celtas, incluindo armas, joias e cerâmicas que datam de mais de 2.500 anos. Um dos achados mais impressionantes foi a Pedra de Larouco, um monólito com inscrições enigmáticas que indicam possíveis rituais religiosos praticados pelos antigos lusitanos. Estudos genéticos recentes indicam que os portugueses modernos compartilham grande parte de seu DNA com os antigos povos ibéricos, reforçando a continuidade histórica da população. Avançando na linha do tempo, encontramos os lusitanos, um povo que habitava o oeste da Península Ibérica, correspondente ao atual território português e parte da Espanha. Considerados um grupo celta que se estabeleceu na região, os lusitanos ficaram conhecidos por sua bravura e espírito de resistência. Durante a conquista romana da península, travaram intensas batalhas contra os invasores. Apesar de terem sido eventualmente dominados, sua resistência ficou marcada na história, com líderes como Viriato se tornando símbolos de coragem e determinação. Ao entrarmos em uma era de grandes mudanças, nos deparamos com a invasão romana. Esse período foi caracterizado tanto por conflitos, quanto por um processo de assimilação cultural. A romanização não aconteceu de maneira simples e rápida, mas sim através de expansão, resistência local e eventual integração. Os romanos fundaram colônias, construíram estradas e incorporaram as comunidades nativas ao seu império, difundindo sua língua, leis e estrutura política. Os habitantes locais, como os lusitanos, ofereceram forte resistência. Mas, com o tempo, a miscigenação cultural se intensificou, o latim se espalhou e, com os casamentos mistos e a interação social, surgiu uma nova identidade: a cultura romano-ibérica. Vestígios desse período são visíveis até hoje em aspectos arquitetônicos, governamentais e culturais. A influência romana também impulsionou o progresso na agricultura, infraestrutura e economia. Mais adiante na história, houve a invasão moura em 711 d.C. Tropas muçulmanas vindas do norte da África, lideradas por Tariq ibn Ziyad, atravessaram o Estreito de Gibraltar e deram início à conquista da Península Ibérica. Os mouros trouxeram consigo avanços significativos em arquitetura, agricultura, ciência, matemática, medicina e filosofia. Durante quase 8 séculos, Al-Ándalus foi um centro de efervescência cultural e intelectual. Contribuições científicas e tecnológicas aos mouros introduziram sofisticados sistemas de irrigação, permitindo um enorme avanço na agricultura portuguesa. Estudos científicos e traduções de textos clássicos gregos e romanos preservados pelos muçulmanos foram essenciais para o renascimento europeu.
A astronomia também foi amplamente desenvolvida. Nesse período, com a criação de observatórios que influenciaram as grandes navegações portuguesas séculos depois, também trouxe novas influências à cultura portuguesa. Mas, e você? Já pensou em morar em Portugal? Ou conhece suas raízes portuguesas? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos.